Vamos falar sobre índice e CORRESP. Essas funções índice e CORRESP são funções novas, a partir do Excel 2016, e versões também mais atualizadas, no qual faz uma procura, e essa procura é diferente do PROC-V e do PROC-H, porque o PROC-V é uma procura vertical, é uma procura por colunas, e o PROC-H é uma procura por linhas. O PROC-V, se eu selecionasse, digamos aqui na coluna B, e fosse procurar na coluna C, na coluna D, na coluna E, ele ia conseguir efetuar a função. Agora, se eu procurasse na coluna A, ele não conseguiria efetuar essa procura. E justamente a PROC-H também segue o mesmo raciocínio. Aí o Excel, quando foi atualizado, agora já tem essa função índice e CORRESP. Que a função índice e CORRESP vai fazer uma procura sem essas limitações do PROC-V e do PROC-H. Aqui no caso, temos uma tabela com o cargo, o funcionário e a idade. Eu quero fazer uma procura através do funcionário, saber o cargo. O cargo está anterior ao funcionário. Então, vamos selecionar, fazer como se fosse um PROC-V. Uma procura vertical. Eu vou selecionar essa célula como se eu procurasse, digitasse o nome nessa célula. Vou selecionar a matriz por completo. Vou em índice da coluna. Se eu quero que a procura seja o cargo, então o índice será 1, porque vai ser uma procura por coluna. B, C e D. 1, 2, 3. Então vai ser o índice da coluna 1. E agora, verdadeiro ou falso, eu irei colocar falso, porque o falso, a correspondência é exata. No caso, vou apertar Ctrl C, copiar esse valor. Colocar aqui Ctrl V, copiar esse valor. Não selecionou. Não foi gerado o PROC-V, ainda gerou erro. A função está aqui, mas o PROC-V não vai conseguir, no caso aqui dos funcionários, fazer a procura, porque o cargo está anterior ao funcionário. Se eu fosse procurar aqui no caso, vou colocar o índice 2. O índice 2, eu vou colocar gerente. Ctrl C, Ctrl V. Ele vai conseguir falar o nome do funcionário, o índice 2. Por quê? Porque no caso, o B aqui eu coloquei a informação e o C foi gerado. Agora, se fosse procurar uma informação anterior, o PROC-V ia gerar o erro. Por isso que foi criado nas versões mais modernas do Excel a função índice e correspondência. No caso aqui do nosso exemplo, eu vou querer os funcionários, vou querer o funcionário Arthur, Márcia, entre outros exemplos, e vou querer saber qual é o cargo desse funcionário. Então, iremos aprender a função CORRESP e a função índice, e juntando a função CORRESP mais índice, podemos fazer essa procura que o PROC-V e o PROC-H não permitem. Então, vamos entender um pouco da função CORRESP. Se você observar na função CORRESP, eu digito CORRESP, abro parênteses, vai estar lá, valor procurado, o valor que eu desejo procurar. O qual eu vou colocar aqui, vai ser o funcionário, semelhante do PROC-V, a matriz procurada. Eu vou selecionar essa matriz, somente o intervalo dessa coluna. Fecho o parênteses, Enter. Apareceu como se eu não tivesse procurado, porque falta eu digitar o nome do funcionário, Arthur. O CORRESP ele vai dar a sequência numérica. No caso, aqui o funcionário Arthur está no primeiro,
Fernando II e assim sucessivamente. O índice vai conseguir colocar o nome ao funcionário, não vai colocar somente um valor numérico, mas vai trabalhar com nomes. Então aqui tem uma matriz, o índice vai pedir primeiro para selecionar a matriz, depois o número da linha. A gente selecionou essa matriz, ponto e vírgula, o número da linha, no qual posso colocar linha 1. Coloquei a linha 1, fechei parênteses, vai trazer o valor do funcionário, que é o Arthur. Agora, eu quero fazer o que o PROC-V e o PROC-H não faz, através do índice e correspondência, que é fazer a procura do cargo, sendo que eu vou digitar o nome Arthur e vou fazer a procura do cargo do Arthur, através do índice. Vou colocar igual índice, abrir essa função, vai pedir a matriz. A matriz eu vou selecionar a matriz que eu desejo fazer a procura, vou colocar ponto e vírgula. Agora o número de linhas eu vou inserir outra função, que vai ser a corresp. Na corresp, eu vou pegar, no caso, primeiro o valor procurado, que no caso vai ser o funcionário, o Arthur. Vou colocar ponto e vírgula. Qual vai ser a matriz que eu procuro Arthur? Vai ser aqui do número de funcionários. A matriz do C4 ao C9. Ponto e vírgula. Vai para a próxima etapa da fórmula. Vai dizer aqui, 1 é menor do que, menos 1 é maior do que. 0, correspondência exata. No caso, menor do que ia ser arredondado para um valor um pouco menor ou um pouco maior. Agora eu não quero arredondamento, quero o valor exato. Vou colocar 0, vai ser uma correspondência exata. Fecho a primeira etapa dessa função, que foi a corresp, e fecho a etapa do índice. Enter. No caso, foi selecionado Arthur. Se eu colocar outro nome, Maria, foi selecionado aqui o cargo da Maria. Então, o índice mais o corresp vai conseguir fazer algumas atividades que o PROC-V e o PROC-H não faz. E vai fazer também a atividade que o PROC-V e o PROC-H faz. O objetivo da nossa aula é falar essa função, do qual é uma função que está tendo uma inovação no Excel, mas o PROC-V e o PROC-H podemos dizer que é uma das funções onde é mais utilizada no Excel, uma das mais utilizadas no Excel, mas um índice em correspondência está conseguindo suprir, digamos, as limitações do PROC.